Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44 a 48. É um texto muito, mas muito impactante. Te aconselho a ler a Bíblia, ler os Evangelhos, as Epístolas, Atos, Apocalipse. Seja um conhecedor da palavra, para que você não seja enganado em meio a tantas religiões, tantos enganos, tantas conjecturas, suposições, invencionices, doideiras. Mas quem está junto na palavra não se perde. Diz assim, Lucas 23, 44 a 48: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Hora sexta, meio-dia, tá, queridos? Hora nona, 3 horas da tarde. Escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, morreu. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se juntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Esses são os fatos, Senhor, a respeito da tua morte na cruz. Fala conosco, Pai, que possamos aprender com esse texto, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se à vontade, tá, queridos? Irmãos, a oração sempre foi uma prioridade na vida de nosso Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas é o que mais destaca, né, essa faceta na vida do nosso Senhor. Por exemplo, Jesus orou quando foi batizado nas águas. Tem gente que rejeita o batismo. Não quero batizar, mas Jesus foi batizado. Deu exemplo. Lá em Lucas 3:21 diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, no batismo, ele orou. Jesus começou seu ministério então aqui orando. Ele orou também quando a fama chegou. Jesus era famoso, sabia? Muito famoso. Multidões o seguiam. Mas a fama não subiu a cabeça. Lucas 5, versículo 15 e 16, diz assim: A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então, ser famoso sem levar uma vida de oração leva muitos à queda. Que manteve Jesus de pé, sendo tentado em todas as coisas, até com relação ao orgulho, foi a sua vida de oração. Jesus também orou antes de escolher seus apóstolos. Lucas 6, versículo 12 e 13, é só no Evangelho de Lucas que fala sobre oração, né? A ênfase hoje. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A noite toda orando para escolher os discípulos. E mesmo assim, um deles foi Judas. Queridos, foi também depois de um período de oração que seus discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, eles viram Jesus orando, eles já eram praticantes da oração, porque o judaísmo enfatiza muito a oração, mas eles viram que o que aprenderam errado. Era só ritos, era só costumes vazios, e eles pediram, lá em Lucas 11, versículo 1, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele orou por Pedro também, queridos, para que Pedro não vacilasse na fé. Eu estou enfatizando a importância da oração na vida do Senhor, tá? Eu estou dentro do assunto. Ele orou por Pedro. Lucas 22, versículo 31 e 32, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo.
te triturar, te destruir, literalmente, moer. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Jesus continua ainda intercedendo por nós, junto ao trono da graça, para que a nossa fé também não desfaleça. Jesus continua intercedendo. Ele orou antes de ser preso e antes de ser levado à cruz. Lucas 22, 39 a 45, diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Jesus orou em cada momento. E, por fim, Jesus orou na cruz, dizendo aí o texto que lemos em Lucas 23, 34, que não lemos, mas vamos ler. Ele orou na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E no versículo 46 que lemos: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, se Jesus, sendo Deus, orou, quanto mais nós, que somos rodeados de várias tentações. E a última oração de Jesus antes de morrer foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E antes de dar esse último suspiro, o texto diz que um fenômeno interessante aconteceu. Interessante aí no texto, a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra por 3 horas, de meio-dia, até as 3 da tarde. Lá em Mateus 27, 45, um texto paralelo a esse, diz que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Lucas 23, 44 diz que já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol. O que isso representa? Ou o que essa escuridão de meio-dia a 3 horas da tarde significa? Não tem como negar que foi um milagre divino, algo sobrenatural. Isso porque, antes da primeira Páscoa, Deus enviou sobre a terra do Egito 3 dias de escuridão. Lembra? Ninguém enxergava nada. 3 dias de escuridão. E agora, antes de Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, oferecer sua vida por nós, houve 3 horas de escuridão. Amados, aquelas trevas simbolizam nossos pecados, que são negros, escuros, e que estavam sendo postos sobre o Filho de Deus. Trevas, escuridão. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, se referindo a Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O interessante é que no nascimento de Jesus houve luz à meia-noite. Luz à meia-noite. E em sua morte houve escuridão ao meio-dia. Aquela escuridão de 3 horas foi como se o sol sentisse aí vergonha. O sol se envergonhou da crueldade com que os homens trataram o Filho de Deus, o Criador. O sol se envergonhando. Isaac Watts, um poeta, tinha isso em mente quando escreveu o seguinte: o sol foi envolto em trevas e ocultou suas glórias quando Cristo, o Criador poderoso, morreu pelo pecado do homem, criatura sua. Portanto, amados, a escuridão simbolizou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado que é escuro. Esse castigo foi levado por Jesus, de modo que ele, como nosso substituto, sofreu a mais intensa agonia, a mais indescritível dor, um terrível isolamento e abandono naquela cruz.
Nesse dia, o inferno chegou até o Calvário e o Salvador desceu a ele, experimentando seus horrores em nosso lugar. Jesus não foi ao inferno literalmente, mas a cruz foi o inferno pela qual ele sofreu por mim e por você. Então, amados, depois que houve trevas sobre toda a face da terra, o Senhor Jesus disse sua última palavra na cruz, no texto que lemos. E essa última palavra nos mostra algumas verdades acerca da morte do Senhor. E tem aplicações para nós também. Primeira verdade é que morre bem quem vive bem. Amém? Morre bem quem vive bem. Jesus morreu entregando ao Pai seu Espírito. Jesus viveu em obediência ao Pai. E na hora da morte continuava com o Pai. Não estamos, queridos, realmente preparados para viver, a não ser que estejamos também preparados para morrer. E a melhor maneira de se preparar para morrer é crer naquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém? A melhor maneira de morrer é crer naquele que derramou o seu precioso sangue para nos comprar de volta para Deus. Pastor, falar de morte, culto de domingo, é inevitável. Todos nós passaremos por ela. Não sabemos o dia e a hora. É uma surpresa para muitos. Há um mês atrás, perdemos um pastor, que foi nosso pastor há 20 e poucos anos atrás, o pastor Kemp. Saiu para uma programação no Rio de Janeiro, pastor da Nova Vida, de Nova Cidade, e na volta pela BR o carro foi cercado e metralhado. Confundiram com bandidos ou foi arrastão. Eu fico imaginando quantos pensamentos, sonhos, planos ele tinha para o dia seguinte, mas não chegou o dia seguinte. Então não é só ímpio que morre, não é só bandido que morre, não é só 7-1 que morre, pastores morrem também, fatalidades acontecem, crianças morrem. Então não é uma mensagem negativa, mas realista. Todos nós iremos enfrentar a morte. John Wesley foi pregador. John Wesley foi escritor, pastor e fundador da igreja metodista wesleyana. Ele viveu no século XVIII e costumava dizer o seguinte: nossa gente, nosso povo, os membros da nossa congregação, eles morrem bem. Morrem bem. Quando ele visitou um membro da sua igreja à beira da morte, este lhe disse: sinto muito enfermo, mas tudo vai bem. Sou feliz, feliz, feliz. Joana Musion, também uma ovelha de Wesley, disse o seguinte antes da morte: não desmaio, não murmuro, sempre me sinto jubilosa. Por tudo dou graças, nada me falta para desejar. Deus está sempre perto de mim e nada tenho de fazer senão louvá-lo e adorá-lo. Que fé, né? Na hora da morte, enfermidade. Anna Richardson, outra ovelha de Wesley, disse também antes da morte o seguinte: não abrigo nenhum temor, não tenho dúvidas nem inquietudes. O céu está aberto e vejo Jesus Cristo com todos os seus santos e anjos vestidos de branco. Vejo o que não posso falar nem expressar. Declarações de fé. Amados, morre bem quem vive bem. Esses são exemplos de pessoas preparadas para morrer. Preparadas para morrer. O próprio John Wesley, que havia dito: nossa gente morre bem, ele declarou o seguinte na hora da morte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo, queridos, é que Deus está conosco, porque tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. John Wesley viveu para Deus, morreu com Deus. Amados, convide sempre Jesus a viver com você e por meio de você, mas não se esqueça de convidá-lo para ficar com você na hora da morte. Um certo pastor disse que nunca se esqueceria de quando ficou ao lado da cama da sua mãe doente. Ele perguntou: mamãe, você tem medo de morrer? E ela respondeu: não, meu filho. O filho a questionou mais uma vez: você não tem medo do desconhecido? A incerteza de outro estado não lhe dá nenhuma preocupação, nenhum receio? É porque ninguém voltou para dizer como que é. E ela respondeu mais uma vez com firmeza: meu filho, o que alimenta a minha fé nesses momentos de dor, angústia e incerteza é a minha confiança na palavra de Deus, que diz o seguinte, lá em Isaías 43, versículo 2 e 3:
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Palavras como essas preparam a pessoa nesse momento difícil. Portanto, essa é a primeira verdade. Morre bem quem vive bem. Morrer bem quem vive bem para Deus e morre com Cristo. Só assim. A segunda verdade, queridos, é que Jesus realmente morreu. A primeira verdade é morre bem quem vive bem. Vive com Cristo. A segunda verdade é que Jesus realmente morreu. Parece óbvio, mas a realidade é que muitos negam que Jesus tenha morrido na cruz de fato e de verdade. Muitas seitas dizem que ele desmaiou na cruz, não morreu. Outros dizem que sua morte foi uma ilusão e não uma realidade. Muitos dizem que aquilo foi uma encenação, mas a Bíblia diz claramente que Jesus morreu. Na cruz Jesus não desmaiou, mas morreu. Sua morte não foi uma ilusão, não foi um engano, um engodo, mas uma morte real. Até porque Jesus tinha um corpo real. Ele comia, bebia, se cansava, dormia. Como homem, ele nasceu, cresceu e depois morreu. Os soldados romanos, queridos, estavam acostumados a ver constantemente pessoas morrendo na cruz. Eles atestaram a morte de Jesus. Eles atestaram a morte de Jesus. João 19, versículo 32 e 33 diz assim: foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. O próprio governador Pôncio Pilatos ficou admirado que Jesus já tinha morrido. Lá em Marcos 15, versículo 43 a 45, diz assim: chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Por que ele se maravilhou, queridos? Porque geralmente os crucificados ficavam 3 dias, 1 semana, 7 dias pendurados na cruz. Mas Jesus foi a noite toda julgado. Ele foi açoitado terrivelmente. E havia uma profecia que nenhuma parte do corpo dele seria quebrada. E ele morreu. E não morreu quando os outros quiseram matá-lo, mas quando ele decidiu morrer. E tendo se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, diz o texto. Então, amados, Jesus morreu verdadeiramente. Ele não dormiu, desmaiou ou fingiu que tinha morrido, mas morreu. Jesus provou a dolorosa experiência da morte. Só que em sua morte, ele nos deu vida. Em sua morte, ele tirou de nós o medo da morte. Amém. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, se referiu a Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Agora, sabe por que ele morreu? Morreu por nossa causa. Ele morreu a nossa morte. Já que ele morreu em nosso lugar, não temos que ter medo da morte quando ela vier. Quem está em Cristo pode bradar, como Paulo bradou, lá em 1 Coríntios 15, versículo 55 a 57. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte para o cristão não é uma derrota. Salmo 116, 15 diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Provérbios 14, 32 diz: pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Até na morte.
Vale a pena ser crente. Vale a pena confiar em Jesus. A terceira verdade é que Jesus morreu confiante. Sua última palavra na cruz foi o quê? Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Aí no versículo 46. Jesus morreu confiante, porque tinha a presença do Pai. Na cruz, queridos, por 3 vezes, Jesus se rendeu ao Pai em oração. Na primeira palavra da cruz, ele disse o seguinte, aí em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, se referindo àqueles que estavam zombando, aos soldados que o estavam crucificando e assim por diante. A quarta palavra da cruz está em Mateus 27:46, quando Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? É uma palavra, uma pergunta, né? Agora, a sua última palavra da cruz, essa que estamos analisando, aqui em Lucas, versículo 46 diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, no início, no meio e no fim da sua aprovação, o Senhor Jesus dirigiu-se ao Pai em oração. Ele orou. Aliás, a palavra Pai estava constantemente nos lábios do Senhor. Só no Sermão do Monte, Jesus usou a palavra Pai mais de 15 vezes. E em seu discurso, e oração sacerdotal, que vai do capítulo 13 ao 17, ele usou a palavra Pai cerca de 53 vezes. Pai, Pai, Pai. Então Jesus morreu confiante porque estava em comunhão profunda com seu Pai. Tinha intimidade com o Pai. Conhecia o Pai. Vivia para o Pai. Quando John Hus foi condenado pelo Concílio de Constança em 1415, o bispo encerrou a cerimônia dizendo o seguinte, nós agora confiamos, entregamos a sua alma ao diabo. Condenaram ele. A sua alma agora pertence ao diabo. Mas John Hus, que era um cristão devoto, fiel a Cristo, ele replicou dizendo, confio meu espírito em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. A ti rendo meu espírito, a qual tu salvaste. Amados, Hus era seguidor de Cristo e conhecia as boas novas do Evangelho. Ele sabia plenamente que nenhum homem pode nos confiar às mãos do diabo se nos rendermos primeiramente às mãos de Deus. O homem pode nos condenar ao inferno. Pode, mas Deus tem a palavra final. Hus foi queimado em uma estaca, vitorioso, sabendo que pertencia a Cristo e que Cristo pertencia a ele, e ele pertencia ao Pai. Amados, o segredo de morrer bem é viver em constante comunhão com o Pai, como foi John Hus, um pré-reformador, antes da reforma protestante. Estevão, lembram? Estava sendo apedrejado, mas sua comunhão com o Pai era tanta que no momento da morte ele viu o céu aberto e Jesus de pé à destra de Deus. Estevão morreu bem, pois viveu bem, em constante comunhão com o Pai. Não morre bem quem não vive para glorificar a Jesus. Morre mal, se perde para toda a eternidade. Miguel Gonzalez Torres, pastor presbiteriano, que viveu no século XIX, ele disse o seguinte na hora da morte, eu pensei que iria para o céu na hora da morte, mas foi o céu que veio me buscar. Dwight Lima Moody, o grande evangelista do século XIX, disse o seguinte na sua partida, afaste-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Martin Lloyd Jones, o pastor mais influente do século XX, ao morrer, disse para sua família, não orem mais pela minha cura. Ele estava com câncer, em estado terminal. Todos oravam, e ele disse, não orem mais por minha cura, não me detenham da glória. Amados, sabe o que estamos fazendo? Culto após culto, nos preparando para a morte. Estamos aprendendo a morrer bem, morrer com Cristo, morrer com Deus. A quarta verdade, queridos, é que Jesus morreu de maneira voluntária. Repetindo sua última palavra na cruz foi, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo sofrendo, Jesus estava no controle da situação. Ele só morreu, queridos, quando quis.
Jesus só morreu quando quis. Quando ele decidiu, agora vou entregar meu espírito nas mãos do Pai, assim foi. Jesus tinha tanto poder para morrer na hora que queria, como tomar sua vida de volta, ressuscitando. Olha o que Jesus disse lá em João 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, Jesus morreu voluntariamente, espontaneamente, e tudo isso por amor. Foi por amor, foi por você, foi por mim. Ninguém morria, querido, de boa vontade nos sacrifícios do Antigo Testamento. Ninguém morria. Não morria, nenhum cordeiro, nenhum bode, nenhuma ovelha jamais rendeu espontaneamente sua vida, mas Jesus fez isso por nós e fez isso por amor. O interessante é que antes de entregar voluntariamente seu espírito ao Pai, Jesus orou por seus inimigos, salvou um bandido que se arrependeu, lembram? Cuidou da sua mãe que era viúva e concluiu toda a salvação dizendo, está consumado. Amados, não sabemos quanto tempo Deus nos permitirá viver nessa terra. Não sabemos. Jesus tinha o poder de entregar sua vida e depois tornar a tomá-la de volta. Só que nós não temos esse poder. Não sabemos se teremos ainda alguns dias, alguns meses ou alguns anos de vida. Mas cada minuto e cada segundo é um presente de Deus para nós. Que possamos usar todo o nosso tempo para a sua glória. Devemos, com a ajuda do Espírito Santo, orar por nossos inimigos. Devemos levar o maior número de pessoas aos pés da cruz do Salvador. Devemos cuidar daqueles que dependem de nós. E, por fim, devemos concluir a obra que Deus nos deu para fazer. Se Deus te chamou para pregar o Evangelho, pregue a palavra até a morte. Se Deus te chamou para um ministério de oração e intercessão, interceda até a morte. Se Deus te chamou para a obra missionária, não abandone o campo até a segunda ordem do Senhor. Se Deus te chamou para trabalhar com jovens, adolescentes ou até crianças, seja fiel a este ministério. Conclua com zelo. Paulo vivia sempre nessa expectativa, queridos. Olha o que ele disse lá em Atos 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele disse também na sua última carta, em 2 Timóteo 1, versículo 11 e 12, o seguinte: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E nas suas últimas palavras aqui na terra, ele disse o seguinte, em 2 Timóteo 4, versículo 6 a 8, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, queridos? Ninguém está com sono não, né? Frizinho, né? Concluindo, quando Jesus morreu, 3 milagres aconteceram em sequência. Quando Jesus morreu, deu o último suspiro, 3 milagres aconteceram em sequência. O primeiro milagre foi o véu do templo se rasgar de alto a baixo. É o que está no versículo 45 aí, que diz: rasgou-se ao meio o véu do templo. O Evangelho de Marcos 15:38 diz que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Então é bom sempre ler os textos paralelos. Já em Mateus 25:51 diz: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras.
esse véu que se rasgou, que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar do Templo. No Antigo Testamento, as pessoas não podiam ir diretamente a Deus. Elas iam ao sumo sacerdote e estes levavam seus pedidos a Deus no Santíssimo Lugar. Só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar santo uma vez por ano. O que isso significa? O véu rasgado significa o fim de toda a lei cerimonial judaica. Significa que o Santo dos Santos está aberto para toda a humanidade por meio da morte de Jesus. Hoje, queridos, não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de templos, altares e sacrifícios para nos chegarmos a Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença do Pai em nome de Jesus. O véu se rasgou. Você tem toda a liberdade para entrar. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje podemos dobrar nossos joelhos em nosso quarto e orar ao Pai em nome de Jesus, com a certeza de sermos ouvidos. Você não precisa do pastor para interceder por você. Você não precisa estar na igreja para orar. Em casa, no teu quarto, você pode orar ao Pai em nome de Jesus, na certeza que Ele está te ouvindo, e peça a Ele esclarecimento. Senhor, não me deixe estar enganado, não me deixe ser enganado pelo homem, pelas religiões. Eu quero conhecer a verdade, somente a verdade, e Deus vai te esclarecer. Hebreus 10, versículo 19 a 22 diz assim também: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, amados, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, os pecadores têm acesso direto a Deus, em nome de Jesus. Esse é o privilégio da nova aliança. Você tem esse privilégio, eu tenho esse privilégio. O segundo milagre, queridos, foi a provável conversão do centurião romano. O primeiro milagre foi o véu do templo se rasgar. O segundo milagre, a provável conversão do centurião romano. Olha aí no versículo 47, diz que o quê? O centurião cuidava de 100 soldados, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E quando vemos Marcos 15, 39, texto paralelo, diz o seguinte: o centurião que estava defronte dele, na frente de Jesus, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amados, esse centurião romano esteve todo o tempo aos pés da cruz. Ele foi encarregado daquela missão. Marcos diz que ele estava de frente para Jesus. Ou seja, ele ouviu tudo que foi falado na cruz. Ele viu como Jesus se comportava em meio aos insultos, às zombarias, ao escárnio, às calúnias. Ele ouviu as blasfêmias dos líderes religiosos. Ele ouviu quando Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele viu o cuidado que Jesus teve para com sua mãe, pedindo ao apóstolo João para cuidar dela. Ele ouviu a promessa que Jesus fez para o ladrão arrependido. Lembra? Um ladrão pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Esse homem viu a escuridão e sentiu o tremor do chão. Queridos, ao contemplar tudo isso, aquele homem ficou visivelmente perturbado, ao ponto de atemorizar-se grandemente, diz a palavra, ou seja, encher-se de medo. Com certeza ele nunca tinha ouvido e visto coisas tão espantosas. Foi por isso que ele exclamou, e se nós estivéssemos ali, exclamaríamos também da mesma forma: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A Bíblia se cala quanto ao futuro desse centurião. A Bíblia se cala, mas a tradição diz
que ele veio a converter-se a Cristo. Então, queridos, não era para menos. Depois de tudo que ele viu e ouviu, era de se esperar que ele tenha se convertido. As evidências são fortes. Ele deu glória a Deus, declarou que Jesus era o Filho de Deus. Depois de tudo que viu e ouviu, tinha que ser muito duro de coração, carne de pescoço de galinha caipira, para não se converter a Cristo, né? Mas ele provavelmente se converteu. Concluindo finalmente, o terceiro e último milagre foi o fato de santos do passado terem ressuscitado com a morte de Jesus. Esse milagre, queridos, não é citado no Evangelho de Lucas, no texto que nós lemos. Porém, em Mateus 27, 52 e 53, é um texto interessante, diz que, quando Jesus morreu na cruz, suspirou, quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, e morreu, diz que abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. O que isso significa? Significa que santos do passado ressuscitaram quando Jesus morreu e que entraram na cidade quando Jesus ressuscitou. Essa ressurreição foi real, mas nós não sabemos os detalhes. E onde a Bíblia se cala, é bom, é ótimo não termos voz. Por exemplo, não sabemos quantos santos ressuscitaram. Quais dos santos ressuscitaram? Seria Abraão, Isaac, Jacó? Ou algum dos profetas? Quanto tempo eles viveram depois de ressuscitados? Não temos essas respostas pela Bíblia, mas uma verdade deve ser destacada, queridos. A ressurreição desses santos do passado simboliza a nossa ressurreição no futuro. A morte de Cristo garante nossa gloriosa ressurreição na segunda vinda. Se Jesus ressuscitou dos mortos com sua morte, Ele irá nos ressuscitar na sua segunda vinda. Se Jesus ressuscitou dos mortos, aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Glória a Deus!